Olá, gente, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudando os capítulos 3 a 6 de Zacarias. Zacarias significa Jeová se lembra. Ele foi um profeta da reconstrução juntamente com Ageu, pois foi levantado por Deus para encorajar o povo a reconstruir o templo. Lembrando novamente do contexto histórico, os primeiros judeus acabaram de regressar a Jerusalém, vindos do exílio da Babilônia. O mundo naquela região, naqueles dias, vivia sob o domínio persa, um império que promoveu tolerância religiosa, permitindo também que os judeus adorassem a Deus e reconstruíssem o seu templo. Mas humilhados por 70 anos de cativeiro, os judeus passaram por um grande desencorajamento e muitos até chegaram a duvidar se realmente a glória do Senhor ainda estava com eles naqueles dias. Foi debaixo desse contexto que o Senhor levantou os profetas Zacarias e Ageu para reconstruir as bases da fé e da cultura de Israel. Muito além da simples reconstrução do templo, os capítulos 1 a 6 de Zacarias vão mostrar, através de 8 visões que o profeta teve, que se o povo voltasse de coração ao Senhor, buscando uma vida de pureza e andando em seus preceitos, uma era messiânica seria iniciada naqueles tempos e o templo seria construído. Vale a pena dar destaque nesse momento à visão descrita no capítulo 3 do livro de Zacarias. O sumo sacerdote Josué, que nesta visão estava representando Israel, junto com Zorobabel, governador de Israel, de Judá, iria estar encabeçando o projeto de reconstrução do templo. A Bíblia mostra nessa visão que o anjo do Senhor remove as vestes sujas do sacerdote Josué, que representam o pecado da nação de Israel, e cancela o direito de acusação do diabo, numa clara imagem da redenção que viria através de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 3, versículos 1 a 4. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois do pecado removido, a Bíblia fala que o anjo do Senhor coloca nele vestes nobres, uma clara demonstração da justiça que é imputada em Cristo, não pelos méritos do próprio Josué, assim como também não é hoje pelos nossos próprios méritos. A Bíblia diz nos versículos 4 e 5, depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Coloquem o turbante nele, colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Sabemos que essa purificação da visão não aconteceu completamente nos dias do sacerdote Josué e do profeta Zacarias. Elas seriam apenas uma figura do que aconteceria no Novo Testamento, que nós vamos estar estudando daqui a poucos vídeos. A Bíblia diz no capítulo 3 e versículo 8, ouçam, ó sumo sacerdote Josué e todos os outros sacerdotes, vocês são símbolo de coisas futuras. Em breve trarei meu servo, o renovo. Esse renovo que nós já vimos ser profetizado no livro de Isaías era o próprio Jesus Cristo. Ele é a pedra que o versículo seguinte cita, uma pedra que tudo vê, por isso tinha os seus 7 olhos e que removeria os pecados da terra. No capítulo 6, após as 8 visões do profeta, ele recebe uma outra mensagem do Senhor, fazer uma coroa de ouro e de prata e coroar o sacerdote Josué. A Bíblia diz no capítulo 6 e versículo 12, diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem chamado Renovo. Ele brotará de seu lugar
e construirá o templo do Senhor. E aqui, nessa passagem, um pouco difícil, há uma dupla aplicação. O profeta não falava apenas sobre Josué ser encorajado a reconstruir o segundo templo, porque nós já vimos que esse renovo apontava para Jesus, já que Josué era apenas um símbolo das coisas futuras. A segunda aplicação que nós temos é que esse renovo, Jesus Cristo, esse sim construiria não o segundo templo, mas o terceiro templo, que nós vimos profetizado em Ezequiel 40 a 48, e que iria estabelecer um reino de paz e de justiça sobre essa terra. A Bíblia diz no capítulo 6 e versículo 13, sim, ele construirá o templo do Senhor, então receberá a honra devida e de seu trono governará como rei. De seu trono também servirá como sacerdote e haverá harmonia perfeita entre as duas funções. Agora, por que o profeta coroou o sumo sacerdote Josué e não o governador Zorobabel? Nós vemos isso como um símbolo também, porque o renovo Jesus Cristo seria um rei e um sacerdote ao mesmo tempo, como foi profetizado no Antigo Testamento e explicado em diversas passagens no Novo Testamento. Mais uma vez, o profeta fecha esse ciclo de visões, declarando que o segundo templo seria sim construído. Capítulo 6 e versículo 15 afirma: pessoas virão de terras distantes para reconstruir o templo do Senhor. Quando isto acontecer, vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Tudo isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente às ordens do Senhor, seu Deus. Mas o que eram realmente essas visões do profeta? Vimos ao estudar o livro de Esdras que os alicerces do templo já haviam sido construídos, mas o ânimo do povo estava dividido. As oposições também começaram a se levantar. A obra, de fato, teve que ser suspensa por alguns anos, mas o Senhor trouxe encorajamento através do profeta para que a reconstrução fosse iniciada mais uma vez. A Bíblia diz no capítulo 4, versículos 9 e 10, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. E isso nos mostra como não devemos desprezar os pequenos começos e também nos mostra como não devemos considerar os aparentes atrasos no plano de Deus como sendo um ponto final para as nossas vidas. Se Ele falou, vai acontecer. Nós vemos aqui a visão de 4 chifres quebrados por artesãos que representavam os reinos da Babilônia e Assíria que conquistaram Israel, mas seriam quebrados pelo rei da Pérsia. Vemos a visão da corda de medir em Jerusalém, que representava a restauração que haveria naquela cidade e também um convite para o povo voltar da Babilônia para Jerusalém. Mas qual das visões mais te chamou a atenção? E por quê? Coloca aqui nos teus comentários e fica conosco no próximo vídeo, nos capítulos 7 a 10, para vermos se essa geração de fato iria se preparar para o cumprimento dessas profecias. Até lá!